Capítulo 29, exercício 45. Na figura P2945, um próton é lançado com uma velocidade de 200.000 metros por segundo, a partir do ponto central de um capacitor de placas paralelas em direção à placa positiva. Mostre que a velocidade é insuficiente para que o próton alcance a placa positiva. Qual é a velocidade do próton ao colidir a placa negativa? Então vamos lá. Item A. Item A, mostrar que a velocidade não é suficiente para chegar na placa. Bom, o que a gente basicamente tem que saber é qual é a energia que ele está sendo lançado, a energia cinética está sendo lançado. Ele vai perder energia potencial, perder energia cinética, ganhar energia potencial. Por quê? Porque ele está indo em direção à placa positiva. Como o campo elétrico está no sentido da placa positiva para a negativa, isso é, a força elétrica sobre o próton está na mesma direção e sentido que o campo elétrico, isso significa que ela está realizando um trabalho negativo, ele está ganhando energia potencial. Então ele é lançado, ele ganha energia. Qual é a energia que ele ganha? Bom, a energia cinética que ele tem é meio de mv ao quadrado, isso é a massa do próton. É 1,6 vezes 10 a menos 27, a velocidade 2 vezes 10 a 5, como indica o problema, ao quadrado. Isso vai me dar 3,2 vezes 10 a menos 17 joules. Essa é a energia cinética que ele tem com essa velocidade, consequentemente a energia potencial que ele vai ganhar. Bom, se eu conheço a energia potencial entre o ponto que ele é lançado, que é exatamente nesse ponto, que eu vou chamar de A, até o ponto B, que é exatamente o ponto cuja velocidade é zero, então a diferença de energia potencial é igual a diferença de energia, igual a diferença de energia cinética. Então no ponto B a velocidade dele é zero. Eu tenho condição de saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Por quê? Porque a diferença de energia potencial é igual à carga do elétron vezes a diferença de potencial. Isso é, a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser a diferença de energia potencial dividido pela carga do próton, né? Pela carga do próton, que é a mesma carga do elétron. E isso nos dá 3,2 vezes 10 a menos 17, que é a diferença de energia potencial, né? Que é a energia cinética que ele perde, dividido pela carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e significa que a diferença de potencial entre o ponto A e B é 200 volts. Ora, mas o problema diz que ele é lançado do ponto central. Se ele é lançado do ponto central, significa que, como isso aqui são duas placas infinitas, as equipotenciais são paralelas placas e simétricas. Isso significa que o potencial exatamente no centro, onde ele é lançado, é 250 volts. Né? Se é 0 a placa da esquerda, que é a referência, e 500 a placa da direita, que é a placa positiva, significa que ele é lançado no ponto cujo potencial é 250 volts. Isso significa que ele anda até a equipotencial no ponto B, que é a 450 volts. Isso significa que ele não chega na placa positiva, certo? Bom, vamos lá. Item B. Qual é a velocidade do próton ao colidir a placa negativa? Bem, basicamente a conta é parecida com o que a gente fez no A. Eu sei que o potencial na placa negativa é zero. Então a diferença de potencial entre a placa zero e o ponto que ele é lançado, essa diferença de potencial é 250 volts. Isso significa que a diferença de energia potencial que ele vai perder ao passar pelo ponto A e ir em direção à placa, essa diferença de energia potencial é a carga do próton, que é a mesma carga do elétron, vezes a diferença de potencial. E isso dá 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga, vezes 250 volts, que é 4,0 vezes 10 a menos 17 joules. Essa energia potencial que ele vai perder
entre o ponto A e a placa negativa quando ele voltar. Porque quando ele volta exatamente como ele perdeu energia cinética, ganhou potencial até o ponto B. Quando ele volta ao ponto A, ele perde a mesma energia potencial, ganhando a mesma energia cinética. Isso é, ele vai passar de novo pelo ponto A a uma velocidade de 200.000 metros por segundo. Entre o ponto A e a placa negativa, ele perdeu 4 vezes 10 a menos 17 joules. Essa vai ser a diferença de energia cinética entre a placa e o ponto A. Isso é, vai ser a energia cinética na placa, que é a velocidade da placa, que ele chega na placa ao quadrado, menos a energia cinética do ponto que ele saiu, que é a velocidade do ponto A ao quadrado. Essa é a diferença de energia cinética, isso é que é igual à diferença de energia potencial que ele perde, consequentemente a diferença de energia cinética que ele ganha, né? Bom, e essa conta fica de tal forma que a gente vai ter a velocidade que ele chega na placa como a raiz de 2 vezes, que é o 2 que vai para o outro lado, 2 vezes a diferença de energia cinética, dividido pela massa do próton, que é essa massa que está aqui, multiplicando os dois. Então, passando os dois para lá, só sobra a velocidade ao quadrado, aí o VA ao quadrado passa para o outro lado, e a velocidade da placa é a raiz disso, né? Então, nossa velocidade da placa fica o seguinte: 2 vezes 4,0 vezes 10 a menos 17, que é a energia cinética que ele ganha, dividido pela massa do próton, né, que é 1,7 vezes 10 a menos 27, mais a velocidade em um ponto A ao quadrado, que é 200.000 metros por segundo, isso é 2 vezes 10 a 5 ao quadrado. Isso nos dá 2,9 vezes 10 a 5 metros por segundo, isso é, ele sai do ponto A com a velocidade de 200.000 metros por segundo e chega na placa com 290.000. É isso.